2044, 2044 de 5/8/2021. Vamos aqui nos nossos exercícios de imanência, nas falas esquivas, tentar compreender a geofilosofia, a geopolítica, o que se faz em termos de filosofia no século XXI, o que nós estamos tratando realmente em termos de filosofia, o que nós podemos gerar com a filosofia, se nós temos realmente algum meio de trabalhar a filosofia no século XXI, de problematizar com a filosofia a nossa posição nesse meio planetário. Quem está por aí? Quem está nos assistindo? Tem alguém assistindo? Se tiver, pode falar. Nós gostaríamos muito de saber quem está por aí, né? Então, minha gente, nós consideramos que fazer filosofia é sempre uma alegria, sempre tratar de assuntos que nos levam a pensar. E nós queremos hoje tratar da questão da imanência. Pensar a imanência. O que pode nos falar do que vencer a imanência em Deleuze, no século XXI, e uma nova corrente de filosofia que se instaura aos poucos no século XXI, que é o realismo especulativo, que aponta um luto independente do correlacionismo, da relação sujeito e objeto, não negando essa relação, mas mostrando que essa relação entre sujeito e objeto, tal qual aparece em Kant e Husserl, ela é envolta pela contingência. Então, se é possível pensar de outra maneira, a contingência é uma condição necessária. Então, a necessidade da contingência a partir de problemas que vêm do próprio problema de Hume, ou problema que Kant detecta em Hume, que todo um edifício metafísico começa a esboroar-se, né, e a filosofia transcendental começa a esboçar-se, poderíamos dizer assim. Mas, já que nós não encontramos meios de discutir em alguns lugares, nós vamos discutir por aqui mesmo. Apesar que hoje eu tive uma banca de educação em história, onde nós colocamos esse problema, muito rapidamente. Também um evento na UFC, para que não haja evasão dos estudantes, nós tocamos nesse ponto. E relacionamos esse ponto a uma filosofia que ela é presente, ela está sendo cada vez mais veiculada, estudada. Mas a nossa questão é a imanência, como é que fica a questão da imanência, pensada por esse filósofo, uma vez que no que é filosofia, nós encontramos três idades da filosofia: a contemplação, a reflexão e a comunicação. Platão, Kant e Husserl. Então, se os realistas especulativos apontam para um absoluto, que não é um absoluto teológico, e eles querem pensar esse absoluto além do religioso e do ateu,
do realismo especulativo, o que vai aparecer junto a esses filósofos? Uma radicalização da imanência, segundo eles. Então, como é que fica a discussão deles com os filósofos que nós tratamos aqui? Como é que fica a discussão deles com o Deleuze, e como é que fica essa questão de uma contingência absoluta, da factualidade, desse absoluto que eles colocam como sendo um absoluto que remete para a imanência, um absoluto rebelião, um absoluto teológico. Então, como é que fica essas questões a partir do absoluto? Então, existe um mundo fora de nós, que nós podemos acessar, independente mesmo da nossa subjetividade. Eles se apoiam na ciência, no conceito de arco fóssil, de ancestralidade, como aquilo que se dá independente da nossa subjetividade. Essas questões passaram por Berkeley, e Berkeley diz que pensaram uma coisa em si, uma coisa que não pode ser pensada. Ora, a questão de Kant é que essa coisa em si pode ser pensada, ela não pode ser conhecida. E a questão do Melisson, nós podemos conhecer essa realidade, a servir esse absoluto, pensar esse absoluto. Conhecer e pensar esse absoluto. Mas não pensar filosoficamente a partir do Meillassoux, grande filósofo, brilhante, as relações com Deleuze. Então, como é que fica essas proposições pensadas por esses novos filósofos? A relação entre Deleuze e o novo realismo, e a questão de uma radicalização da imanência. Há vários estudiosos sobre essa questão, dentre eles o nosso querido Mário Teodoro. Nós estamos estudando ainda há pouco aí a questão do sofista. O Teodoro é um desses personagens conceituais de Platão. Então, como é que aparece na pena do Teodoro, que não é o de Platão, mas é um amigo nosso mexicano, essa questão, né, da radicalização da imanência. Quando eles tratam da questão do correlacionismo, eles também vão trazer uma questão chamada subjectualismo, que, de certo modo, vão enquadrar o Deleuze nesse subjectualismo. Agora a questão, Badiou, claro que é um grande estudioso de filosofia, de matemática, tinha seus problemas com Deleuze, onde tem Badiou já viu, e o Melisson é discípulo dele. Então a questão de Melisson é a questão da matemática e a questão do materialismo, evitando qualquer questão de retorno do teológico, e que a filosofia é uma questão de imanência. Então ele concorda com Deleuze. Então, existem muitos trabalhos fantásticos do século XXI e nós somos levados a estudá-lo. Né?
como diz o Mário Teodoro e alguns outros, antes nós perguntávamos o que é o estruturalismo, o que é o existencialismo, o que é o materialismo, o que é o materialismo dialético histórico. Hoje nós estamos perguntando o que é o novo realismo, o que é essa virada ontológica. E existe texto de Deleuze, que é a imanência, uma vida, né? E um dos pontos que o Deleuze, que o Melissori vai atacar é justamente os últimos textos do Deleuze, a imanência, uma vida, a reticência, e vai tratar desse absoluto, quer dizer, um mundo onde o homem não é o centro dos problemas. Um dos inimigos é o antropocentrismo, o antropocentro. É preciso ir com calma. O Badiou, que sempre foi um jovem marxista, manteve relações ambíguas com Deleuze, o autor da Lógica do Sentido, que é um texto basilar, um texto básico. Ativismo, o Eladio Cray, entre o ontológico e o transcendental, essa questão do Deleuze. E não se pensa o século XXI sem Deleuze. Né? Claro que no correlacionismo, quando eles tratarem de correlacionismo débil, eles vão colocar Kant e Hegel, e um correlacionismo forte Heidegger, né, e Wittgenstein. Então, qual é a questão deles? Há uma autonomia de uma realidade, um mundo independente do sujeito. O mundo já existia antes de nós aparecermos, antes do sujeito aparecer. Olha, mas a linguagem também existia. Né? E o Deleuze fala de um campo transcendental, sem sujeito, que é uma discussão com a fenomenologia. Ele traz na lógica do sentido essas discussões, e depois esse campo transcendental ele vai ser pensado como um plano de imanência. Um filtro no caos, e a partir daí os conceitos serão traçados, o plano de imanência sendo traçado, os conceitos serão criados, os personagens conceituais. E como é que fica a questão, né, do neoplatôs, ou do plano de imanência, da imanência, do neoplatôs também, para esse jovem nascido em 1967, que estudou na Escola Normal Superior, né, ensinou também lá na rua Dulme, e depois é professor da Universidade de Paris 1. E esse texto dele o elevou na condição de estrela, né, mais promissora da filosofia francesa, que ao mesmo tempo guarda um segredo, tem um segredo bem guardado, e é um brilhante pensador. Então, como ele diz que a proposta dele é um materialismo especulativo, né, como que ele vai pensar a questão da imanência? Ele vai ter que se reportar ao Deleuze. O Deleuze ele tem uma grande admiração pelos históricos, por Spinoza, por Nietzsche e Henri Bergson. Por sua vez, o Melissot também. Então, a questão deles é pensar um certo materialismo, né, um imanetismo, e recusar todo tipo de transcendência, nós sabemos disso. Então, mas qual seria a radicalização possível da imanência ao olhar do nosso querido Melissot? O que poderia ser, digamos assim, um elemento de divergência de Melissot em relação ao Deleuze. E aí, o Mário Teodoro Ramírez é um grande pensador, que vocês podem encontrar na internet os textos dele, né, tratando de Deleuze e o novo realismo, do devenir imortal, né, e nós podemos também encontrar vários outros textos. Mas o que é interessante é você pegar o Após a Finitude, o prefácio do Badiou, Depois da Finitude, que é muito importante para nós entendermos o que ele está fazendo, o que ele está querendo fazer em filosofia. Pensar a relação entre necessidade e contingência, e
afirmar que a contingência é a pura imanência. Será que esses dos motivos da radicalização? Veremos. Veremos. Então, sem pressa, minha gente, sem pressa. No Brasil, essa discussão está sendo pouco feita. Então, o Melissu, ele abre na filosofia, concebida neste ponto, como história do que é conhecer um caminho novo. Rara vez nos encontramos com um livro que não só alcança os níveis mais altos do pensamento, senão que estabelece pontos novos, né? Baluartes novos, transformando por inteiro o campo em que intervém. Quentin Melançon faz exatamente isso, diz o Zizek. Então, a pós-modernidade ela é uma autolimitação da filosofia, que absteve-se de toda a definição absoluta e voluntariamente, acaba por ressuscitar o religioso sob todas as suas formas, incluídas as mais inquietantes. Então, ele procura trazer e fazer um movimento filosófico, né, em que o confinamento do ser do mundo a um circuito correlacional, que o ata a consciência e a sua linguagem, não existe humano sem mundo, nem mundo sem humano, senão um vínculo primitivo entre ambos. Aí, o ingresso de Melissu à cena filosófica marca o começo de uma nova época, o fim do ponto de vista transcendental e o retorno da ontologia realista. Então, seria um retorno ao dogmatismo, a uma metafísica? Não, ao realismo especulativo. Seria um retorno a Platão? Não. Seria um retorno a Hegel? Não. Mas ele é um filósofo, Melissu, e ele vai tratar dessas questões com um brilhantismo singular, ímpar. Então, ele é um precursor de um movimento filosófico conhecido mundialmente como realismo especulativo. Mundialmente conhecido não, eu não conheço nada. Melissu se lança neste seu primeiro livro, após, né, os passos de Locke e de Descartes, a conquista do absoluto pelo pensamento. Mas se você entrar no processo e realidade, do Whitehead é a mesma questão. Uma filosofia do organismo de Whitehead, uma filosofia com um processo, ela começa com Locke e Descartes. Esse é um texto que eu estudei muito. Roubaram meu livro, perdi o livro, sei lá, roubaram. Mas é um livro todo marcado, todo estudado. Eu guardo muita coisa ainda que eu estudei comigo, né? Do processo e realidade. Eu encontrei num cervo um livro maravilhoso, todo encapado, ele tinha uma capa de plástico, muito bacana, mas, enfim. Mas o absoluto é recobrado mais além da finitude humana, carece já de toda a eminência ou necessidade, de qualquer vestígio de ingenuidade e nostalgia pré-kantiana, o caos e a mera faticidade, sem razão e contingência, cega de tudo o que existe. Publicado originalmente em 2006, depois da finitude, ou após a finitude, après la finitude, revolucionou apenas e apareceu em toda a cena contemporânea. Revolucionou a cena filosófica contemporânea. As réplicas do terremoto que provocou não cessam ainda, porque as armas que o texto aporta e traz uma crítica das ideologias e do retorno do religioso se voltam cada vez mais indispensáveis. E o gesto mesmo dessa especulação torna pela primeira vez, em muito tempo, a compreensão do universo de uma outra maneira, revitalizou a paisagem desolada que tinham deixado atrás de si no continente filosófico as sucessivas desaparições de Gilles Deleuze e Jacques Derrida. Então, ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é a imortalidade nesta vida. A Spinoza fala, sentimos que são eternos. Os capítulos, né, após um prefácio de Alain Badiou, a ancestralidade, a metafísica, a fideísmo e especulação, o princípio da factualidade, o poder de Hume, e a vingança ou a revanche de Ptolomeu.
Então, é um tremendo pensador, tremendo pensador, as questões dele são fantásticas, tem várias teses sobre ele, e nós não podemos, né, deixar de estudar esse texto, né, que ele se tornou famoso após um colóquio em 2007, né, 2007, um colóquio na Universidade de Londres, o Goldsmith, um college Goldsmith, onde estavam presentes o Alberto Toscano, o Ray Brassier, o Quentin Melassu, o Ryan Hamilton Graham e o Graham Harman. O nome do evento, realismo especulativo, se aplicaria logo a toda a corrente de pensamento que teria ali sua origem e acabou se convertendo no movimento filosófico mais prolífico e melhor organizado do nosso. Então, assim, é uma corrente, mas essa corrente ela é heterogênea. Né? Heterogênea, digamos. Não existe uma unificação do pensamento dele, a não ser a questão de uma realidade dependente do correlacionismo, mas eles tratam de outras questões. Tem uma conferência do Melassu chamada Contingência e Absolutização do Mundo, que é muito importante. Né? Para essas discussões em torno desses filósofos, mas aqui o que nos interessa é esse giro especulativo ou giro ontológico, né, na sua relação com a imanência no Deleuze, ou o pensamento do Gilles Deleuze, isso que não importa para nós. Então, a transmissão hoje está muito difícil. Já caí 2 vezes aqui. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Matheus Vale, não? Tem alguém assistindo? Quem é? Será que sou eu mesmo? O Melassu, Deleuze? Quem é? Tem alguém assistindo aí. Cabocla? Quem é? Não dá para adivinhar. Claro, existe toda uma posição, né, do realismo especulativo que é importante para nós. Então, o Badiou ele vai dizer que a vocação dessa coleção que ele coordena, né, da editora de Sale, né, é publicar não só obras contemporâneas maduras e constituídas já como cânones, não só documentos filosóficos essenciais de todos os tempos, senão também ensaios do que se chega ao sentido de um começo. Como esse ensaio da necessidade da contingência, né? Após a finitude de texto, que responde à seguinte pergunta: que ferida quero curar ao extrair esse espinho da carne da existência? Por que eu me converti no que se denomina um filósofo? Como sustentava Bergson, que um filósofo nunca desenvolve mais que uma ideia. Em todo caso, o que é seguro é que nasce de uma só pergunta, que se faz presente em um momento dado da juventude, interceptando o pensamento e a vida. E é a pergunta pela qual é necessário encontrar o caminho de uma resposta a qualquer coisa. Sobre esta rúbrica, temos que colocar o presente livro de Quentin Melassu. Esse aqui é o orientador dele, né, o Badiou falou. Este ensaio breve, fragmento de uma empresa filosófica especulativa, para empregar seu vocabulário, particularmente importante, retoma desde a raiz o problema que deu movimento à filosofia crítica de Kant e, de algum modo, por a solução que Kant o conferiu, partiu, cindiu em 2, né, a história do pensamento. Este problema, colocado em sua forma mais clara por Hume, trata sobre a necessidade das leis da natureza, de onde pode provir essa pretensão, ou essa pretendida necessidade, na medida em que, indiscutivelmente, a experiência sensível a que provém tudo o que sabemos ou cremos saber sobre o mundo não pode garantir nada.
A resposta de Kant, como sabemos, concede a Hume que tudo provém da experiência. Mas ao não ceder acerca da necessidade das leis da natureza, cuja forma matemática e concordância com a observação empírica são conhecidas a partir de Newton, Kant deve concluir em efeito que essa necessidade, como Hume disse, é uma necessidade subjetiva, é apenas um hábito, hábito sem fundamentos, e Kant vai ter que fundar esses hábitos, né, através do transcendental, saindo da metafísica, do dogmatismo e do empirismo, do ceticismo, fundando o transcendental com apoio na ciência de Newton, e desde aí a filosofia se torna o quê? Uma epistemologia. Então, o conhecimento necessário universal dos fenômenos está na mão da ciência e nós temos uma subjetividade apenas subjetiva. Engraçado que o Lacan ele construiu uma escola de problematizar uma análise à altura do sujeito. Esse sujeito que já está no meio contingente, no meio de entre significantes. Né? Então, o que esse realismo especulativo, em termos de contingência, vai dever ao estruturalismo? O estruturalismo fala que também já existe uma estrutura anterior a nós. E o estruturalismo não tem essa vertente transcendental. Né? E o empirismo, segundo Deleuze, o sujeito se constitui no dado. Questões vão aparecer para o realismo especulativo, porque eles vão dizer que o absoluto, o isótopo, o ancestral, o arquifóssil, são constatáveis por experimentos científicos, por máquinas tecnológicas. E quem constrói essas máquinas? Tem uma relação transcendental? E o transcendental, se você for pensar bem, o transcendental kantiano, ele nada mais é do que artifício. O Kant ele vai pegar do Hume a questão das instituições como produto, como sendo artifícios, só que ele vai dar uma nomenclatura, ele vai chamar de transcendental. Não é mais metafísico, não é empírico, é transcendental. E o Deleuze, apesar de ele tem uma admiração por Kant, porque Kant decalcou o transcendental do empírico. O Melassu vai ter que se haver com essa filosofia da imanência. Ele vai dizer que Deleuze é um subjectualista. Em que sentido? O que falta uma filosofia da imanência como a de Deleuze? Que haveria que agregar-lhe ou corrigi-la? As propostas de Melissu resultará certamente surpreendente e bastante polêmica, de nosso querido Ramírez. A filosofia de Deleuze quis ser e pode ser, ante tudo, em seu sentido mais completo e radical, a filosofia da imanência. É a imanência filosofando. É a radicalização de Spinoza. Né? Este pode observar-se desde seus primeiros ensaios monográficos, dedicado a filósofos como Nietzsche, Bergson, Spinoza e os históricos também. Sobre este último, apresentou sua tese de doutorado Spinoza e o problema da expressão, que constitui uma magistral interpretação e valorização da grande figura do realismo, racionalismo imanentista da modernidade clássica. Tudo bem. A imanência, como sublinha o nosso querido Cláudio Piano nos seus textos, é precisamente a vertigem filosófica inseparável do conceito de expressão, dupla imanência da expressão no que se expressa e do expressado. Gente, eu tenho que construir textos, vocês me desculpem para falar dessas questões, é uma pesquisa. Né? Uma pesquisa esquiva. Isto é, Deus se expressa em todas as coisas e todas as coisas expressam. Não há mais transcendência. O ser é uno, absoluto e eterno. Unívoco, expressivo e imanente. De alguma forma, Deleuze desenvolveu em seu próprio pensamento um imanentismo para os tempos atuais. Ora, mas em que sentido o Meillassoux ele vai atacar alguns pontos da imanência? Uma filosofia que foi elogiada pelo Michel Foucault, que um dia, como você disse, o século poderia ser deleuziano.
Mas o que o Melassu ele vai dizer de Deleuze? Que o Deleuze se mantém nos limites do modelo correlacionista. Deleuze não elevou os limites à crítica da vida reativa. E muita gente vai dizer que não tem esse posicionamento de Nietzsche em relação à afirmação do Deleuze, essa é uma invenção do Deleuze. E que o Deleuze, ao limitar a imanência a este mundo, e dizer que nós devemos acreditar nesse mundo e suscitar neles o acontecimento, ele não pensa na possibilidade de um ultramundo onde a imanência seria completa e sem defeito. Ora, sem defeito e completo é uma questão cartesiana, de perfeição e de infinito. Né? O terceiro ponto resulta, então, polêmico, né? Inclusive escandaloso, pois implica, como se verá, a estranha ideia de um Deus imanente ou um Deus virtual, para dizê-lo com uma palavra apenas, virtual, que Melassu retoma do próprio Deleuze. Então, quando eu falo assim, quando o Badiou ele entra em cena, as questões elas se tornam problemáticas. Porque no realismo especulativo, o Melassu, né, no seu livro Après la finitude, ele vai colocar um regresso à filosofia do absoluto. O absoluto é uma filosofia hegeliana. O Melassu é um marxista, ele foi jovem, um matemático, então ele tem um apreço pela questão do absoluto. E esse absoluto pode ser conhecido. Então, além de pensar esse absoluto, ele pensa a possibilidade de estabelecer verdades absolutas ou eternas, no mundo que é plena contingência. Então, a contingência, a verdade absoluta da contingência. A pergunta é, e a fundamentação dos costumes, e a questão da ética e da moral, e do direito, da jurisprudência, como é que existem textos? E as saídas de Melissu não são saídas quaisquer, são saídas muito, muito importantes. Então, minha gente, nós estamos no século XXI e nós temos, no nosso caso aqui, nós temos afeto pela filosofia, somos aprendizes de filosofia, e o Deleuze é um pensador incontornável para a filosofia, sobretudo quando se trata da questão da imanência. Então, o Melissu ele vai fazer um giro radical em relação ao pensamento moderno e ao pós-moderno, essa volatização das instituições que o pós-modernismo coloca. O filósofo francês ele vai se aproximar daqueles que criticaram o ceticismo, Kant, o agnosticismo e o relativismo dominante na filosofia. Segundo a razão tem limites, está, digamos assim, incapacitada para aprender a coisa em si. Alberto ele fala, uma coisa em si é uma coisa que não pode ser pensada por ninguém, nunca foi pensada por ninguém, ela em si. E essa questão do Melissu, não, esse em si ele pode ser conhecido e pode ser expresso em equações matemáticas. Estamos torcendo por isso. Né? E esse absoluto, pleno de contingência, ele chama de hipercaos. Tem um site muito interessante, e a Márcia Fusaro, ela tem textos maravilhosos, e a Daniele também, no site Transobjetos. Isso aqui é democracia, é um deveres democrático. Esses estudos você encontra, é só você pesquisar e promover debate. Ninguém é dono de nenhum pensamento. Né? Nós temos afeto por Deleuze, então vamos ver a questão da imanência. Deleuze, Spinoza, agora para a questão da imanência, a filosofia é imanência, e da experimentação de imanência, vamos ver como é que os realistas especulativos tratam. Isso é o nosso domínio, o domínio da filosofia, quer dizer, o domínio, quer dizer, o ambiente que nós estamos trabalhando. Melissu ele vai se propor, então, a reverter essa relação sujeito-objeto que ele vai chamar de correlacionismo. Né?
para qualificar toda essa filosofia. A correlação sujeito-objeto, pensamento e ser e dizer, pensamento e linguagem. Então, ele vai criticar o Heidegger e o Wittgenstein como correlacionista forte, o Kant e o Husserl como correlacionista fracos. Então, eu lembro aqui das aulas do mestrado e do doutorado em São Carlos. Se o nosso querido Bento Prado Júnior ele estivesse conosco, nós estaríamos discutindo essas questões, e o professor Cláudio Piano também. Então, nós estamos discutindo entre nós. Você não vê nenhuma discussão no Brasil sobre essas questões, mas na América Latina, na Argentina, no Chile, no México, em vários lugares. Claro, tem na PUC, em São Paulo, mas, assim, essas questões são questões da vida, a imanência. Nós estamos na imanência ou a imanência está atrelada a alguma coisa? Né? A um sujeito, a um objeto. Então, o correlacionismo ele vai tratar, né, dessas questões, se afastando das filosofias, como a de Heidegger, chamada uma ontologia do estar no mundo, e a ontologia da vida do Deleuze. Mas a ontologia do Deleuze é aquela ontologia com capacidade de errar, com potência de errar. E o Deleuze ele vai tratar dessa questão no Heidhood do Charles Dickens, aquela vida que está se afogando. Aí, quando salvam o Heidhood, isso é o crápula do Heidhood. Até que ponto o Melisson não está preso a uma teoria da significação, né? Das disjunções inclusivas. Ele é um brilhante pensador, fantástico. Né? Mas como é que ele apreende a produção de sentido que o Deleuze trouxe para a filosofia? A filosofia do Deleuze é uma ontologia da vida ou de uma vida, de uma singularidade? É uma ontologia de la vie, da vida, de la vie. Não é uma filosofia de vécu, de vivido. Talvez fosse uma ontologia de vida, do vazio, mais próxima do Zen. La filosofia de Venemont, né, com a proximidade com o Zen budismo. Então ele vai ler o Deleuze como uma ontologia da vida. Ele tem uma originalidade ao pensar uma filosofia absoluta, né, sem querer restituir um dogmatismo, uma metafísica. Ele considera que ele tem uma questão que é muito próxima do Descartes. Ele não considera as formas de filosofia. Ele está tratando de uma questão muito nova, eliminando os pressupostos, né, digamos assim, subjetivos. Mas será que ele não mantém os pressupostos objetivos? Para quem essa realidade é real? Né? Esse realismo ele é real por si mesmo, segundo ele. Como é que nós podemos acessar alguma coisa se nós... como é que nós podemos ter essa realidade, esse realismo que ele em si mesmo, de modo em si? Como é que nós vamos fazer esse acesso? Nós temos que fazer o quê? Nos tornarmos a coisa em si? Numa perspectiva kantiana, o número ele está atrelado ao fenômeno como? Ele é uma expressão... Nós vamos cair em Spinoza, um modo, uma modulação da substância única. Então, afirmar uma necessidade é uma especulação que ele está fazendo. Agora, como ele sai do correlacionismo? Ele não sai. Ele vai dizer que o correlacionismo ele é contingente, a necessidade dele é contingente. Você já está na relação pensamento e ser, mas essa relação é puramente contingente e ela não é acaso. Ele vai criticar o acaso, o Clinamen e Lucrécio, ele vai criticar o materialismo aleatório do Althusser. Né? Então, assim, é realmente um filósofo, ele é um divergente, né? Ele traz uma divergência. Né?
Então, ele procura justamente reverter uma metafísica que se apoia num ser real e necessário. Então, aqui ele já vai entrar em controvérsia com o Spinoza. Que o Spinoza, ele diz que é uma necessidade, sim. Na natureza é uma necessidade. Nós, na modulação que nós somos, nas modulações, modificações dessa substância única, que eu entendo como relações que vão ao infinito, necessariamente ao infinito, né? E para nós, a contingência está dada. Nós nos constituímos no acaso dos encontros. Mas a base é uma base de relações necessárias que vão ao infinito. Então, claro, você apontando para um filósofo dizendo que ele não pensou, não fez isso, é muito fácil. Agora, é preciso entender o que os filósofos estão falando. Este é precisamente o ponto da ontologia, né? Por sua vez, realista e especulativa de Melisson, se trata de afirmar o caráter absolutamente contingente de todo existente. A contingência total da existência. Se a metafísica teria cometido erros, né, esses erros consistiram em supor que nós só poderíamos falar do ser se nós estivéssemos falando de uma necessidade absoluta. Podemos considerar que esses são os limites de toda a prova ontológica. A ideia de um ser necessário. Ontem nós ouvimos uma palestra muito interessante do professor Alfred Stocker, na abertura do curso de especialização em filosofia metafísica e epistemologia. Nós estamos discutindo essas questões lá. Mas ali ele apresentou a recepção de Aristóteles por Avicena. Aristóteles, com 16 anos, ele já tinha lido a metafísica 40 vezes. E aos 17 anos ele formulou o que Aristóteles estava pensando, o ser enquanto tal. A realidade do ser enquanto tal. Aos 17 anos. O Melisson, aos 54 anos, está fazendo essa questão aí. E ele já era considerado médico aos 16 anos, ele estudou medicina, matemática, ele dava aula de lógica, um brilhante pensador, o ensina. E aqui eu me lembro do nosso querido Léo Strauss, que o Deleuze nos faz estudar também, quando ele vai falando de direito natural, em Spinoza, em Hobbes. Né? O Deleuze nos faz estudar o Léo Strauss, e o Léo Strauss, ele diz que ele aprendeu Aristóteles, Platão, não através da supervisão eclesiástica, e sim com os árabes. E os árabes fizeram considerações apreciáveis sobre Aristóteles, e o Avicena, o Ibn Sina, ele aprendeu a filosofia com Alfarabi. Um dia ele estava passando num lugar e ele comprou um livro, um camarada vendendo, o cara não queria, falou, não, compra, que isso vai te fazer bem, por 3 dracmas, o autor está precisando, o dono está precisando de dinheiro. Ele comprou, e o livro tinha, parece que 8 páginas, e o que ele falava de Aristóteles metafísica tinha, parece que 1 página, 2 páginas e meia. Então, minha gente, o que nós temos que pensar? Que a filosofia está situada num tempo, numa temporalidade. Eu considero que a filosofia do Deleuze é intempestiva. Ela não é do século XXI. E por muito tempo o Alain Badiou teve sérios problemas com o Deleuze, mas depois ele disse que Deleuze é um tremendo filósofo. Então, as páginas da lógica do sentido, da diferença e repetição, depois no que é filosofia, nós encontramos o pensamento do Deleuze e o pensamento do Deleuze e o Guattari. E o Guattari, esses caras são assim como 2 adivinhos. Né? O que eles fazem? Eles mostram, né? Eles mostram o quê? Eles mostram que o Guattari falou, ó, lá o Deleuze, com lógica do sentido, e o diferença de repente ele tem toda uma maquinaria. O que nós fizemos foi testar essas maquinarias. Né? Na imanência. No mundo. Uma ontologia da vida, desde que essa vida seja a vida da singularidade, não da identidade. Que vai estudar a vida como se fosse aquários. Nós estudamos a filosofia, ou a vida, a filosofia, como dentro de aquários. São peixes, são os analíticos, são os fenomenólogos. Então, são os historiadores da filosofia, aquele que estuda antigo, que estuda moderno. São, assim, aquários, e os peixes, cada um na sua espécie. Vamos furar o aquário, vamos jogar os peixes nos fluxos das águas, no mar, no rio, vamos aprender a nadar. Filosofia é aprender a nadar.
na imanência. Les plages da imanência. E La Plage da imanência, que eu fui criado primeiramente, foi a Praia de Ramos. O Piscinão de Ramos eu não conheci, porque eu já estava em outros estados. Depois que eu conheci o litoral. Eu já morei na praia, no mar, mas eu conheci mesmo foi a Baía de Guanabara. Eu pesquei na Baía de Guanabara, nós fisgávamos peixes, nós tínhamos vários pescadores ali naquelas colônias, depois o capitalismo transformou tudo num mundo à parte de nós, que é a Europa. Então, vamos ficar por aqui, né? Pensando nessas contingências do realismo especulativo, mas que o Deleuze traz sua potência da imanência cada vez mais intensiva para nós, e não podemos fazer filosofia sem estar de acordo com essa posição filosófica do Deleuze, que o Deleuze é um grande pensador. Né? Então, como pensar a questão da imanência? Né? Então, tem um ensaio do Melisot, aí é que está, chama-se Subtração e Contração. Né? Esse ensaio é um ensaio conhecido, né? E nesse ensaio ele vai fazer muitas referências ao Deleuze. Né? Então, vamos deixar para uma outra ocasião, né? Onde nós veremos o Melisot tratar dessa questão. O primeiro texto dele, o primeiro capítulo, A Ancestralidade, ele vai falar da teoria das qualidades primárias e secundárias, parece pertencer a um passado filosófico imediatamente esquecido. O tempo deverá reabilitá-la. Semelhantes discussões podem aparecer ante o leitor de hoje como uma sutileza escolástica, sem uma aposta filosófica essencial. No entanto, como veremos, o que está em jogo é a relação mesma do pensamento com o absoluto. Então ele começa dizendo, né, que a questão dele é pensar o absoluto e uma especulação um absoluto que é pura contingência e hipercaos, e daí ele vai argumentando, especulando, né, suas considerações sobre a filosofia da imanência. E esse ensaio, Subtração e Contração, ele é diretamente dirigido ao nosso querido Deleuze e Bergson. Ele vai pensar Deleuze e Bergson. O Meillassoux, nesse texto, Subtração e Contração, ele vai diretamente à questão, né, que remete a Bergson e a Deleuze. Agora, Spinoza é violento. Então, não podemos fazer colóquios, discussões. Essa discussão no Spindel nós estamos fazendo, e por onde nós estamos trabalhando. Então, essa estrela ascendente da filosofia francesa, que é o Meillassoux, que realmente é um tremendo um pensador, e nós não podemos abrir mão, né, desses estudos. E, além dele, nós temos outros pensadores, mas tem os seguidores dele, numa corrente chamada Novo Realismo, que é o Maurício Ferraris, que é um italiano, e o Marcos Gabriel, que é um filósofo alemão. Mas, entre esses filósofos, tem um mexicano que se chama Manuel de Landa, que é um dos caras que mais trabalham Deleuze e que trouxe um conceito de ontologia achatado, ontologia aplatissement. Então, tem toda uma discussão no século XXI a partir daquilo que Deleuze produziu na filosofia. A diferença nela mesma, a imanência, o acontecimento, uma teoria, uma produção de sentido, além do que ele escreveu com Guattari, em termos de rizomas, de platôs, né, e a produção de espaço liso. Então,
temos muito que pesquisar, e não paramos de pesquisar na filosofia. Alguns sustentam que o Deleuze tem uma forte influência em Melisson, uma vez que ele traz novas relações ou novas versões da imanência e da virtualidade. Sobretudo quando ele vai tratar, em seu artigo, subtração e contração, onde ele vai tratar de Deleuze, imanência, matéria e memória. Não existem referências, muitas referências ao Deleuze, né, na obra do Melisson, a não ser esse trabalho que ele é muito mais direto. O Melisson ele vai dizer que o Deleuze é um subjetivista metafísico que absolutizou um conjunto de traços da subjetividade postasiada como vida ou uma vida. Mas também ele vai dizer, num diálogo com o Armand, ele vai afirmar que Deleuze foi o maior bergsoniano do século XX, especialmente nas suas concepções de virtual e intensidade. E, segundo ele, Deleuze foi, junto com Badiou, claro, ele tem que colocar o orientador dele como o maior metafísico francês. O nosso querido Renan Barbarat diz que é o Raymond Rouillet. E o Melisson ele vai se referir a um absolutismo panpsiquista, que ele combate, que ele chama de um absolutismo ainda idealista. Então, pensar o real, minha gente, é um problema, porque ele vai dizer que o Deleuze é dualista, que o Deleuze pensa em real atual. Mas vamos pensar a palavra atual, né? A efetividade, Lichtigkeit, como dizem os alemães, mas o real sempre remete a um termo de poder, né? O poder real. Quem é o real? O real é o ser mais individuado, o absoluto, o absolutismo da contingência. Então, um rei ele é mais real do que um escravo, do que um súdito, do que um príncipe. Então, não há hierarquização. Claro, esses realistas especulativos não vão trabalhar uma hierarquização, uma afirmação da hierarquização, mas o que é real? Me parece que o artificial ele é muito mais real do que o próprio real, né? O real não encontra impossível, mas o real encontra artifício. E toda essa filosofia que ele está criando, falando sobre a necessidade da contingência, não deixa de ser um artifício. Né? Tem de ser uma produção de artifício para expressar uma filosofia, um conjunto de problemas. Então, ao invés de pensar um real absoluto, será que nós não temos que intensificar os artifícios, né, de produção de sentido? Ele não sai do campo da produção de sentido. Então, mesmo que a relação pensamento e ser, sujeito e objeto, elas sejam constituidoras das nossas relações com o nosso meio, e mesmo elas sendo contingentes, nós só podemos fazer essas proposições, colocar essas proposições através de artifícios, dos mais diversos, multiplicidade de artifícios. Deleuze teria sido, junto com Badiou, o último grande metafísico do século XX. No artigo A Imanência do Outro Mundo, faz duas menções também sucintas vinculadas com o eterno retorno e a imanência, sobre a que nos deteremos neste escrito. Então, Deleuze e o Melisson se ocupam do conceito de imanência, que toma parte da tradição filosófica ocidental desde seu início, desde seus inícios, tem adquirido recentemente uma relevância extrema, ao ponto de tornar-se um critério ordenador do campo da filosofia moderna. No caso de Deleuze, se trata de uma das noções fundamentais de sua filosofia.
A ideia de plano de imanência, o capitalismo descrito como sistema imanente, a moral baseada em valores universais é substituído por uma ética ancorada em valores imanentes, entre outros, uso que tem feito do termo, né? Entre outros usos que ele produziu em torno do termo. Então, assim, o pensamento do Deleuze se caracteriza pela digamos, imersão, né, numa filosofia da imanência, e por isso ele diz que Spinoza ele é o príncipe dos filósofos, ele é o Cristo dos filósofos. Na tese do Melisot, a noção de imanência ela está presente, onde ele sustenta que não há nada transcendente ao mundo que pode limitar sua potência criadora de novidades e garante a necessidade das leis da natureza. Ele não deixa de afirmar que a sua filosofia é uma filosofia da imanência no sentido de uma discursividade compreensível sobre o mundo em sua essência última. E essa mesma afirmação vai aparecer no seu artigo A Imanência do Outro Mundo, onde declara que a sua filosofia da imanência é mais coerente que a Deleuze. Então, a questão é coerência. Né? Tudo bem. Né? Nesse trabalho, queremos, então, diz ele, sobre a sua tese, analisar a concepção, né, de imanência de um outro modo que aquele que fez Deleuze. Então, como fica a questão da justiça, como fica a questão do direito e a questão das próprias ciências. Tudo pode ser pensado de uma outra maneira. Se pode ser pensado de outra maneira, a contingência é reverter. A contingência, ela é necessária. Então ele pensa num mundo que é justiça absoluta, é um mundo mais justo, além do religioso e do metafísico. Então, esse rapaz, ele pega elementos de Hegel, da dialética hegeliana, da especulação hegeliana, ele pega aspectos da imanência deleuziana, ele pega aspectos, e ele vai trabalhando, e ele é de uma velocidade muito grande, de uma beleza de escrita. Né? Tem uma entrevista que ele dá a um mexicano que fez uma tese sobre ele, que é um primor. Então, Matheus Vale. Tá gostando, Matheus? Ah, Matheus está aqui. Estou falando besteira, Matheus? Meu amigo. Aquele vídeo que nós fizemos sobre os motoristas de ônibus, Matheus, o Facebook retirou. Ele. Valeu, Matheus. Grande Matheus. Então, meu amigo, vamos fazer uma live. Chama teu amigo Lucas Queiroz, que leu já o After Finitude. Vamos ver. Aquele vídeo sobre os motoristas de ônibus, Facebook limou, cortou. Vamos fazer um evento um dia sobre o complexo ou aglomerado da Serra. Matheus, quero fazer uma live com você. Caiu, o YouTube caiu. O YouTube caiu várias vezes. Não sei nem se gravou o que eu falei. Nem sei se ele gravou o que eu falei. Mas deu para ver que nós estamos trabalhando a imanência no realismo especulativo e em Deleuze. E agora eu vou ter que encerrar, Matheus. Aquele abraço. Ah, ele está parando toda hora. Esse computador aqui. Ó. Caiu, Matheus. Então, aquele abraço. Depois nós voltamos. Tá? Hoje eu tive uma banca, ainda há pouco, às 16 horas, no mestrado em História, e tive uma fala. O Lucas, ele estuda o quê? Ele estuda filosofia junto com você? Está no doutorado já, né, Matheus? No UFMG. E o Lucas Queiroz, ele estuda o quê? Filosofia também, né?
Uai, só, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos pensar essas questões aí em conjunto. YouTube, esse computador aqui tá uma gracinha, não adianta. Não adianta. Estão fazendo o quê? Doutorado juntos? Aí, parou aqui, ó, tudo. Valeu, Matheus. Terminando a graduação? Que bacana, melhor ainda. Vamos fazer uma live aqui. A UFMG é potência, meu amigo. Henrique Vaz, potência. Manda, manda sim. Vamos fazer uma live aí, vamos fazer uma conexão com o BH, com a filosofia. Professora Virgínia Figueiredo, maravilha. Então, hoje nós participamos lá na UFC, em Fortaleza, de um encontro para evitar evasão. Falamos dessas questões da imanência, do Deleuze, no quantum Melisot, no realismo especulativo, e nós não paramos. Agora, aquela live que nós fizemos sobre os motoristas de ônibus, ela foi limada. Mas quando for no domingo, eu vou repetir, mas não vou colocar imagens. Se eu colocar imagem, vai ser do Drive List, porque aí não tem problema. Né? Eu não vou colocar essas imagens no YouTube, não, porque eles ficam enchendo o saco, dizendo que tem direitos autorais e cortam e tal. Mas aí valeu. Abraço para todos. Até mais. Até a próxima. Domingo que vem vamos fazer sobre esquizoanálise e motorista de ônibus, porque BH ela é o centro da esquizoanálise com o Barenblitz. São Paulo também, né? Mas o Barenblitz ele tem um trabalho muito bacana. A Patrícia aí é Noronha. A esquizoanálise ela é imprescindível e aquela live foi para o virtual, né? Para o absoluto do realismo especulativo. A pura contingência, a necessidade da contingência. Nós vamos fazer outra com aquele mesmo texto e pegando o Barenblitz, pegando textos da Sabrina, que é muito legal. Nomadismo, arte clínica, é mineira. Né? O Barenblitz, a Patrícia ia Noronha também. Falas esquivas, aglomerado da Serra. Conhece aglomerado da Serra, Matheus? Já ouviu falar, não? Ali só tem pensadores. Isso aí. Então, um abraço para todo mundo. Aquele abraço. Até mais.